Olá, crianças, tudo bem? Segundo ano, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos fazer da página 82 até a página 85, tá? Vamos prestar bastante atenção, porque é um conteúdo bem legal que a gente vai aprender, tá bom? Então vamos lá, crianças. Hoje nós vamos falar sobre paisagem e mudança, né? O que é aí a paisagem? Qual é a mudança? Então, aí nas imagens que a gente tem aí embaixo, a gente consegue ver a mesma paisagem, só que com muitas mudanças. Então, primeiro a gente vê aí o Porto do Rio de Janeiro em 2011 e depois o Porto do Rio de Janeiro em 2015. Temos também a Ponte Pênsil em Benjamin Constant, em Manaus, lá no Amazonas, e depois ela agora em 2015, né? A primeira imagem é 1901, 1902 e agora em 2015. Então, o que a gente consegue perceber aí, né? O que mudou? O que permaneceu? Quais foram os elementos que foram inseridos aí nessas imagens? Vamos prestar atenção para a gente conversar no Zoom sobre isso. Aqui ao lado, não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu tô passando a setinha aqui para vocês visualizarem. A gente tem um mapa aqui, tá vendo? Isso. O que eles indicam? Eles indicam onde estão os lugares mostrados nessa imagem, né? A observação dos mapas e das imagens possibilita o exercício de comparação entre lugares e suas características. Então é por isso que a gente tem aqui, ó, esses mapinhas, e aí esse pontinho vermelho significa onde está localizado as imagens que a gente está vendo aqui no momento, tá bom? Vou falar para vocês que todos os lugares sofrem mudanças aí na paisagem, né? Essas mudanças elas podem acontecer através do trabalho humano e também elas podem acontecer pela natureza. Aqui no caso nós estamos vendo de uma paisagem urbana, né? Uma paisagem onde tem aí muitas pessoas, construções. Então a maioria dessa paisagem aí ela vai acontecer através do trabalho humano, tá bom, gente? Então eu vou deixar essa leitura para vocês fazerem, ó, esse parágrafo e esse parágrafo aqui, tá bom? Então aqui vocês vão ler e é basicamente isso que a tia Kelly está falando, que a paisagem e a mudança, elas estão aí interligadas uma nas outras, né? Nós já falamos isso sobre as mudanças, que elas não acontecem de um dia para o outro, que às vezes demoram-se aí anos e anos e anos, tá? Então vamos aí perceber aí as alterações nas paisagens dos lugares onde a gente passa todos os dias, ou mesmo no bairro onde a gente mora, as construções, se tem árvore, se não tem, quais são as necessidades de mudanças no ambiente onde a gente vive aí, no bairro ou na cidade onde a gente mora, né? E observando essas imagens aí, essas paisagens que vocês têm aí perto do local onde você mora, ou no local onde você mora, ou no caminho que você faz da escola até a sua casa, a gente consegue entender o porquê das mudanças nessa paisagem aí que a gente vê diariamente, tá bom? Na página 83, vocês têm aí exercícios para fazer, são dois exercícios bem simples. Que mudanças você observa na paisagem entre a primeira e a segunda fotografia? Então, vocês vão colocar aqui quais são as mudanças que vocês perceberam aí, né? Eu consigo ver que na primeira tem prédios que estavam sendo construídos e na segunda os prédios já estão concluídos, né? A gente já tem aí um prédio concluído e alguns prédios aí na lateral também que já estão construídos. O que mais? Tem mais construções na segunda imagem, ó. A gente consegue perceber aí mais construções lá atrás, né? Mais casas. Temos aí ruas, avenidas que foram aí asfaltadas, né? A gente consegue ver que as avenidas e as ruas aí foram asfaltadas, diferente da primeira imagem. O que mais? Tem uma área verde que antes não tinha, ó, não tinha nada de área verde, né? E aqui a gente já tem aí uma área verde
colocaram aí, foram plantadas aí algumas árvores. Então escrevam aqui quais foram as mudanças que vocês perceberam entre uma imagem e outra. Observe o bairro onde você mora. Há algum elemento que está sendo modificado? Por quais modificações ele está passando? Então observem aí se está tendo alguma construção, se está tendo alguma modificação aí onde vocês passam todos os dias, em calçadas, em avenidas ou em pontos comerciais. Prestem atenção e escrevam aqui no número 2, ok? Dando continuidade aqui no que a gente já está falando, o trabalho transforma o espaço. O ser humano altera o espaço para atender às suas necessidades e nela realizar diferentes atividades. Para realizá-las, ele utiliza elementos da natureza, como o solo e a água, para plantar e extrair diferentes produtos. Com o trabalho na agricultura, na pecuária, no extrativismo, na indústria e no comércio, o ser humano transforma o espaço e cria novas paisagens. Então, aqui a gente vai ver que através da agricultura, da pecuária, do extrativismo, da indústria e do comércio, a gente tem aí uma transformação no espaço, criando aí novas paisagens, ok? Na agricultura, a gente tem aí nas áreas rurais, essas atividades são ligadas, né, à agricultura, e pode ocorrer também nas cidades, em alguns bairros, né, mas é muito difícil a gente ver pessoas que cultivam aí uma horta ou plantações, é mais pro lado rural, né, principalmente aqui na nossa cidade. A agricultura, ela é a atividade de preparar a terra, né? O homem vai lá, prepara a terra, planta e colhe os produtos que servirão de alimento para as pessoas e de matéria-prima para outras indústrias, tá? O que é matéria-prima? Matéria-prima é o produto utilizado na elaboração de outro produto. Pode ser de origem animal, pode vir do animal, pode vir do vegetal, das plantações ou mineral, ok? Temos também a pecuária, que é a criação de animais para consumo ou para matéria-prima da indústria, e essa atividade é chamada aí de pecuária. Então, eles criam aí os animais, né? E com esses animais eles conseguem aí produtos como o leite, a carne, o couro, e aí eles criam esses animais justamente para essa produção. Temos a atividade extrativa. O que é atividade extrativa? O nome já fala. A atividade extrativa é retirar da natureza o que ela nos oferece, né? E são exemplos aí do extrativismo os frutos, as sementes, raízes, a caça, a pesca, a extração de minérios como a areia, o petróleo, o ouro, né? E o extrativismo mineral, ele geralmente muda muito o ambiente, né? Porque para a gente extrair aí o minério para fazer esses outros produtos, precisa-se aí tirar um pouco da paisagem. Aqui ao lado a gente consegue ver, ó, essa área aqui, ó, de extração de minério de ferro, lá em Congonhas, em Minas Gerais. Eles retiraram aí um pouco da mata, né, da vegetação, para modificar, para poder fazer a escavação e encontrar aí o minério que fica por baixo aí da terra, tá bom? Então acontece um pouco aí na hora dessa atividade extrativa, mudanças aí na paisagem também, quando eles retiram aí um pouquinho da vegetação para fazer aí essa modificação para poder trabalhar e conseguir aí essa retirada dos minérios, tá? Temos a atividade industrial. Essa atividade industrial, ela transforma em produtos as matérias-primas em produtos, por exemplo, na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Então, o que acontece aí? Tudo que é retirado da natureza vai para essa indústria, onde eles fabricam aí, desenvolvem aí os produtos, para que esses produtos vá, no caso, para os mercados onde a gente vai comprar. Então, essa é uma atividade industrial. E às vezes, para criar essas indústrias, eles também acabam mexendo aí na paisagem, né?
para fazer a instalação das fábricas, o desenvolvimento de vias de transporte para chegar até essa indústria. Então, às vezes, acaba também mexendo aí na paisagem ao redor onde vai ficar localizada essa indústria, porque geralmente as indústrias e as fábricas elas ficam longe das cidades, né? Elas não ficam perto das residências. A gente até já falou sobre isso, sobre bairros industriais, bairros comerciais, bairros residenciais, e geralmente as indústrias elas ficam um pouquinho aí afastadas, tá? Então também pode acontecer aí uma modificação na hora de instalar essas fábricas aí. E temos a atividade comercial, que é a nossa atividade, né, gente? Onde a gente vai até o comércio para comprar, vender as mercadorias, né? Se é um comerciante, ele vende. A gente que não é comerciante, a gente compra, né? E onde que a gente compra esses produtos que vieram aí de todo esse trabalho da agricultura, do extrativismo e da atividade industrial? A gente compra nas feiras, onde a gente compra aí as frutas, a gente compra no shopping. Que mais? A gente cria outras paisagens, né? Porque quando a gente vai no shopping, eu não sei se vocês lembram, mas aqui na nossa cidade a gente não tinha shopping. É que vocês são bem pequenininhos, né? Mas a gente não tinha o shopping. Ali onde é o shopping era uma outra construção. E aí, como eles acharam que aqui na nossa cidade a gente tinha necessidade de ter um shopping, a cidade de São Vicente precisava ter um shopping, eles demoliram as construções que ali estavam e construíram ali o nosso shopping. Então, a gente, para essa atividade comercial, a gente também às vezes modifica a paisagem que a gente já tem para a construção aí de novas atividades comerciais. No caso aí, o shopping, né? Então, a gente também acaba aí modificando um pouquinho a nossa paisagem através de construções de novos pontos comerciais. O que eu quero deixar bem claro para vocês, é muito importante a cooperação e da colaboração entre os diferentes tipos de trabalho, né? Então, os diferentes tipos de trabalho, assim, a agricultura depende da pecuária, a pecuária depende do extrativismo, o extrativismo depende da atividade industrial e a atividade industrial depende aí do comércio, tá bom? Essa colaboração, ela vem de diferentes tipos de trabalho para atender a nossa população. Então, esses tipos diferentes aí de trabalho, na verdade, é para atender a nossa necessidade, né? O que a gente precisa. Em supermercado, por exemplo, tem funcionários que repõem produtos, o açougueiro, os caixas, alguns empacotadores, e todos trabalham em conjunto para que o cliente seja muito bem atendido. Assim também acontece, gente, na nossa escola. Há diversos profissionais que atuam em conjunto para o bom funcionamento da nossa instituição. Então, a gente tem aí a tia que faz a limpeza, a tia que fica na secretaria, quem comanda a nossa escola, as professoras, os professores extras. Então, é tudo um conjunto para que a nossa instituição caminhe aí muito bem, tá bom? É o caso de um médico, né? Em uma cirurgia, ele é o responsável, mas ele tem o instrumentador que traz para eles os instrumentos que ele vai utilizar, o assistente, o anestesista e outros também, né? Então, é uma equipe aí que trabalha. E se a gente quiser ter aí um sucesso nesse procedimento aí, a gente precisa ter uma boa colaboração e cooperação aí de todos. Isso também acontece para que o trabalho transforme aí o nosso espaço. Precisa ter aí uma colaboração e cooperação para que tudo isso que a gente acabou de ver juntos transformem aí o nosso espaço. Vou deixar também para vocês que essas transformações elas variam conforme a capacidade, né, de cada sociedade, de cada local, tá? Que mais? Tem uma lei, né, brasileira, que eu falei aqui um pouco de transformar aí a paisagem, né, quando eu falei que tiraram aí as construções da onde foi construído agora o nosso shopping, onde é construído agora o nosso shopping, que eles fazem aí uma demolição da vegetação. Falei lá na parte da atividade extrativa, que eles também tiram um pouco da vegetação, para eles estarem construindo aí, fazendo aí para escavar e até atingir aí o minério.
quando eles fazem aí uma indústria nova, eles também tiram um pouco da paisagem, né, para instalar aí as fábricas. Então, eu queria dizer para vocês que a gente precisa se preocupar muito com esses impactos ambientais, tá? O legal é que essas pessoas que retiram a vegetação, eles também plantem novamente as árvores que eles estão tirando aí desse ambiente, tá? Tem uma lei brasileira que explora um recurso mineral. Ele deve apresentar um projeto, né? Eles precisam apresentar um projeto de impacto ambiental para mostrar as possíveis consequências dessa atividade lá na área que eles estão fazendo essa retirada. Eles devem apresentar também um plano de recuperação para essa área, o que eles vão fazer para recuperar aí essa vegetação, essa mineração que eles estão aí degradando, né? Eles estão modificando. E como exemplo, a gente tem aí esses acidentes que envolveram essas mineradoras aqui no Brasil. Lembra do rompimento daquela barragem lá em Mariana, em Minas Gerais, que aconteceu em 2015, que veio aquela lama toda e transformou aquela cidade lá num caos, né? E temos a mais nova agora, que foi a de 2019, que também foi o rompimento de uma barragem lá em Brumadinho. Foi agora em 2019. Essa tá bem fresquinha na cabecinha de vocês, que aconteceu agora há pouco tempo e acabou aí destruindo muitas casas, tirou muitas vidas e também foi uma como é que fala? Um rompimento aí de barragem, né? Então o homem mexeu tanto para transformar ali aquele espaço que ele acabou destruindo o que tinha ali por perto, né? Um acidente muito grave aí na nossa natureza e que toda vez que todas essas atividades aqui vão transformar um espaço, eles precisam tomar muito cuidado. Existem leis para que eles tragam aí projetos para mostrar que o que eles estão fazendo vai ter retorno, né? Eles podem estar tirando a vegetação de um lado, mas eles estarem plantando de outro lado, e isso é muito importante. Ok, crianças? Então, aqui termina a nossa aula de geografia. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem. Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Pode chamar a tia Kelly. Um beijo bem grande e prestem bastante atenção, tá? Pra gente ficar aí expert aí no que é o trabalho, como ele transforma o nosso espaço, quais são as mudanças, quais são os pontos aí que a gente precisa perceber que estão todos em conjuntos para mudar aí o nosso espaço e as nossas paisagens. Ok, crianças? Um beijo, qualquer coisa vocês entrem em contato com a tia, tá? Tchau, tchau, crianças!